Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Mazzini e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o Egito Antigo. Nós iremos gravar 2 vídeos. Agora iremos chamá-lo de Egito Antigo 1 e depois a continuação Egito Antigo 2, de forma que não fique vídeos muito grandes, cansativos, demorados, tá? Então vamos lá. Esse conteúdo é um conteúdo de história abordado no ensino fundamental 2, no ensino médio e também para aqueles que estudam teologia, aqueles que gostam de pesquisar teologia. Por quê? O Egito tem tudo a ver com textos do Antigo Testamento, e foi uma das maiores civilizações da antiguidade e é uma civilização muito estudada e abordada em teologia, tá? Até porque a, a teologia aborda a questão de Moisés, né? Os 10 mandamentos, os hebreus, a passagem pelo Mar Vermelho. E então tem tudo a ver aí com muita coisa do que nós iremos estudar neste vídeo. Então é interessante para o pessoal aí que gosta de ciências da religião, história da religião, os cristãos aí que gostam de pesquisar sobre o assunto. Vamos lá. A questão da localização do Egito sempre foi algo interessante. Eu digo interessante porque nos livros didáticos abordam sempre o Egito como uma grande civilização da antiguidade, e de fato foi. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o Egito é um país africano. Então, o Egito ele sempre foi valorizado, supervalorizado em comparação com outros países da África. E, inclusive, em uma aula de ensino médio, quando eu disse que o Egito era africano, teve aluno que arregalou os olhos desse tamanho. Professor, isso é verdade? Por quê? É, tanto alguns escritores, né, quanto alguns professores sempre separaram o estudo do Egito com relação ao estudo da África. E em função disso, as pessoas, os nossos alunos, eles acabaram sempre imaginando que Egito não tinha nada a ver com África, mas tem, faz parte do continente africano, está no nordeste do continente africano, e você olhando aí para o lado esquerdo aí do mapa, você vai ver Líbia para baixo aí no sul do Egito, vai ver Sudão, esses países africanos lá da história da África, tá? E então é um país africano. Para cima você vai ver no mapa o Mar Mediterrâneo, que é o que separa aí o extremo norte do continente africano e o extremo sul do continente europeu, ok? É exatamente o Mar Mediterrâneo que separa, ok? E se você perceber, na direita, depois que passa essa aqui, ó, esta setinha, você vai perceber que um pouquinho mais para a direita, tá? Você vai perceber Israel, tá? Não deixa de ser
um, um vizinho do Egito. Beleza? Vamos lá. A questão do clima e o solo do Egito. É uma região árida, tá? Os professores de geografia é que manjam bastante dessa questão de clima. A influência do deserto do Saara, ou simplesmente Saara, tá? Então, tem essa influência de uma região seca. Mas, em função dessa foto linda aqui do Rio Nilo, quando transborda o Rio Nilo, as margens se tornam alagadiças, e em função disso, é o que torna essa região do Egito, aí, beirando o Rio Nilo, uma região extremamente fértil. Ok? Vamos lá. O grande historiador Heródoto, aliás, para nós professores de história o consideramos muito, né? Porque para nós ele é o pai da história, né? Lá alguns séculos antes de Cristo, na Grécia Antiga, né? Heródoto, e ele pronunciou esta frase linda, que o Egito é uma dádiva do Nilo. E é claro, ele tinha com toda razão, porque onde não existe água, não existe vida, não existe sobrevivência, não tem como surgir uma grande civilização, né? O Nilo é um dos mais extensos rios do mundo, tá? E olha que interessante, ele nasce no coração da África. A gente sempre, é claro, olhando o mapa aqui, essa parte amarela, a gente sempre imagina de cima para baixo, né? Não, mas a corrente dele, a correnteza, né? De baixo para cima, está nessa direção do delta, onde está esse triângulo vermelho aí. E uma extensão de 6.700 quilômetros é muita coisa, né? É uma coisa fantástica da natureza, um presente de Deus para essa região africana. Para os egípcios, o Nilo era considerado, inclusive, um deus.
para a fabricação de uma espécie de bebida chamada cerveja. A gente sempre imagina aquela cerveja, né, geladinha, e como agora, professor, o que é isso? A produção de cerveja nessa época, séculos e séculos, 2, 3 mil anos antes de Cristo, não existia geladeira, não existia freezer. Não me pergunte como que era o sabor dessa cerveja, mas era muito consumido, e se era muito consumido, certamente tinha um sabor muito agradável. A questão da produção do linho, a confecção de roupas, e o papiro, que era uma planta aquática nas margens alagadiças do Rio Nilo para a produção de uma espécie de papel. Aliás, diga-se de passagem, né? Às vezes eu brinco com os alunos que o papiro, ele é o tataravô do papel. De papiro surgiu a palavra papel, né? Era o papel na época. O papiro, ele era muito semelhante com a palha de milho seca, ondulado, quebradiço, mas é o exemplo mais próximo que eu posso falar sobre o papiro, né? E que era plantas que chegavam a 5, 6 metros de altura. E a partir dessa planta se fazia tanto canoas quanto essa espécie de papel que era levado inclusive para a prensa, né? E, e interessante, muito interessante a questão do papiro. Já na pecuária egípcia, eles criavam bois, sim, asnos, carneiros, cabras, porcos, aves, tá? Mas a questão do cavalo, só após a chegada dos Hyksos, que era um povo que chegou e que apresentou o cavalo para os egípcios, e que depois o cavalo acabou sendo utilizado em larga escala no Egito, tá? Vamos deixar bem claro que a carne, isso não tem muita diferença dos dias atuais, né? Contextualizando aí para o nosso Brasil, a carne era um alimento de luxo que só as pessoas ricas tinham acesso. Não é muito diferente aí de outras nações e de outras regiões do mundo com pessoas mais pobres. Aqui é uma sociedade, a pirâmide social. Primeiro, Faraó. Nas mãos desse cara se concentrava todos os poderes administrativos, ele era o chefe político, militar e religioso do Egito. Ele era o cara, tá? O faraó. Depois vinham os nobres, que eram os administradores das províncias, comandantes do exército, assessores de faraó. Esses eram os nobres, era ali o primeiro escalão. Depois vinham os escribas nessa pirâmide social, administração do Estado, as funções de alguns deles tinham a função de cobrador de impostos. Eles cuidavam também da fiscalização para ver se tudo estava dentro dos conformes, dentro da lei, dentro da vontade do faraó, tá? E, portanto, essas eram as principais funções aí desse terceiro grupo social, aí, os escribas. Depois vinham os artesãos, daí os barbeiros, ourives, os tecelãos, e também os camponeses, que eram muitos, já que se trata de uma civilização
onde a questão da agricultura e da pecuária é algo que mantém a questão econômica da sociedade, então é evidente que eram muitos. E os escravos que eram os prisioneiros de guerra. Aí entra exatamente a questão de Israel, né? Os hebreus foram para lá em busca de melhores condições de vida, porque aqui nesta região da Palestina estava uma crise muito forte, e daí eles foram para o Egito buscando melhores condições de vida, acabaram se tornando escravos no Egito, e depois de algum tempo aparece a figura de Moisés, e, e assim por diante, como vocês já conhecem. Então, na continuação, entra a questão da periodização. O Antigo Império, Médio Império, Novo Império, muitos altos e baixos políticos e econômicos, tá? Durante 3.000 anos, o Egito passou por períodos de grande brilho, de grande destaque, tá? Decadência e muitas oscilações políticas também existiram. Então, é algo que é uma montanha russa, né? O período chamado de pré-dinástico é de 5.000 anos antes de Cristo até 3.200 antes de Cristo. Nesse período é o período pré-dinástico, que o Egito está se formando, tá? Não existia faraó ainda. O período dinástico de 3.200 para cá, até por volta de 1000 e alguma coisa, daí já é o período dinástico, já entra aí as dinastias, os faraós e o filho do faraó e tal e tal. Ok? Não vamos entrar em detalhes de cada um desses períodos, Antigo Império, Médio Império, Novo Império, que é uma questão assim mais complexa, mais chata, e né, o que os alunos não se importam muito, mas é importante que vocês entendam que teve períodos diferenciados política e economicamente, tá? Dentro desse período pré-dinástico, antes de surgir aí o faraó, existia, inclusive, aqui, ó, tá vendo? Vou colocar minha imagem do lado. Essa linha vermelha aqui, para cima era separado, inclusive vocês podem ver aqui, Baixo Egito, e para baixo dessa linha vermelha, Alto Egito, tá? Não tinha uma unificação administrativa. Então, essa fase que antecedeu a formação da primeira dinastia, do primeiro faraó, né? A dinastia egípcia, né? Esse período é chamado de pré-dinástico. A sociedade ela estava dividida em várias comunidades, essas comunidades eram chamadas de nomos, tá? Os nomos, essas comunidades chamadas de nomos, elas se uniram e formaram o Alto Egito e o Baixo Egito. É como se fosse Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mais ou menos isso, tá? No entanto, não com as mesmas características políticas, só para vocês terem uma ideia de independência administrativa. E em 3.200, como está aqui no slide, o Menes, que é o rei do Alto Egito, dessa parte de baixo,
ele unificou os dois reinos, tornando-se o primeiro faraó, tá? Ele era rei, agora se torna um faraó. O faraó, ele usava uma coroa, no caso dele, usava uma coroa dupla para indicar que ele era o rei, o manda-chuva aí do Alto e do Baixo Egito. Ok, pessoal? Aqui, para vocês terem uma ideia do poder de Faraó, ele era soberano, todo-poderoso, considerado um deus vivo, em carne e osso, ali. Ele recebia adoração, tá? Ele era objeto de culto, porque ele era considerado um ser sagrado. Ele tinha uma autoridade absoluta e as pessoas acatavam essas ordens, porque afinal de contas, Deus, na cabeça deles, era o Deus em carne e osso e Deus não erra, né? Nele se concentravam os poderes políticos, os poderes espirituais, militares e econômicos, ou seja, ele era centralizador. Ele ocupava o topo dessa hierarquia social, naquela pirâmide social que eu já apresentei para vocês. Ele era considerado o filho de Amon-Ra, o deus Sol, tá? Uma espécie de encarnação de Horus, o deus Falcão, e era uma monarquia teocrática, sendo que ele era o deus soberano, a pessoa, o líder soberano, o rei soberano desse império, dessa nação. Ok, pessoal? Então, aí terminamos o Egito Antigo 1, tá? E daqui a pouco iniciamos aí a gravação da parte 2, ok? Portanto, nesse vídeo é só, já paramos por aqui. Um beijo, um abraço e o próximo vídeo, se Deus quiser.